Queridos amigos, bom dia, bom sábado a todos. É muito bom estarmos todos reunidos nessa manhã. Vamos dando início às nossas atividades, rogando a Jesus que permaneça conosco, que sabemos que Ele está conosco, que permaneça conosco, nos envolvendo com vibrações de amor, de carinho, nesse momento tão especial que nós vamos iniciar nesta manhã. Tecnologia, pode continuar. Tecnologia tem dessas coisas, né? Mas a tecnologia está aí para isso. Bom, nós, antes de iniciarmos e apresentarmos o nosso palestrante desta manhã, um amigo, um irmão muito especial para todos nós, que está distante fisicamente hoje, mas vai estar aqui ao vivo conosco, mais presente espiritualmente. Nós, antes de falarmos um pouco sobre ele e trazermos através da tela para nós amanhã, a gente gostaria de agradecer a todos que vêm ao momento que nós reabrimos o centro, seguindo as regras determinadas pelas autoridades públicas para que a gente mantenha a nossa casa aberta com segurança. Então, o uso da máscara é obrigatório. Além disso, todos nós percebemos que quando a gente chega, a gente dá o nome lá em cima e o nosso telefone. Isso é para rastreamento. Qualquer problema, caso tenha algum problema, nós entraremos em contato com as pessoas que vieram à Casa Espírita naquele dia particular. Por isso que nós temos esse rastreamento, como diz o governo americano, esse contact tracing, onde a gente mantém as informações para esse uso apenas. Caso seja preciso, nós contactaremos as pessoas que vieram à casa naquele dia. Após a nossa prece final, os passes, nossos trabalhadores estarão nas saídas principais da casa e cada um de nós receberemos já a garrafinha com nossa água fluidificada e a gente então pode voltar para nossas casas, mas antes é óbvio que no final a gente vai lembrar do nosso almoço delicioso que nós temos para levarmos para casa lá na nossa cantina, mas a gente fala um pouco mais sobre o nosso almoço quando nós terminarmos as nossas atividades. Lembramos ainda que não só o uso de máscara, mas que nós temos máscaras aqui na nossa Casa Espírita também. A venda feita pelos nossos trabalhadores, pelas nossas trabalhadoras com todo carinho, que ao mesmo tempo pode nos proteger contra o vírus e ajudar a Casa Espírita financeiramente. Então, as máscaras estão disponíveis em diversos tamanhos naquela mesa aqui do meu lado esquerdo, no seu lado direito, e ao final nós teremos os nossos trabalhadores que estarão lá. Além disso, claro, a nossa livraria também está aberta para aqueles que gostariam de adquirir livros. Mas vamos falar um pouco do nosso amigo e logo em seguida nós faremos a nossa prece inicial para então recebermos ele. Mas nós temos um amigo muito especial nesta manhã, que está conosco aqui, que esteve conosco, já esteve conosco várias vezes, nós já o conhecemos. Ele é, como poderíamos dizer, um trabalhador à distância da nossa Casa Espírita. Ele é um filho ativo da nossa Casa Espírita e não tem como ele se desligar mais. E o Daniel Assis, ele está na Califórnia, onde ele mora. Ele é doutor em educação, além de um palestrante espírita que já fez mais de 60 cidades em 4 continentes. Ele é doutor em educação e a especialidade dele, ele trabalha nessa área. Então, o nosso querido
Daniel nos envolve sempre com os ensinamentos que ele adquire, não só profissionalmente, mas à luz da doutrina espírita. Ele já esteve na nossa casa muitas outras vezes, ele inclusive também nos ajuda na tradução, como o nosso querido Divaldo Franco vem todos os anos. Infelizmente, esse ano, devido à pandemia, ele não esteve conosco, iria estar, mas não esteve devido à pandemia do coronavírus. Sempre que o Divaldo está aqui, aqueles que ouvem a Divaldo em inglês é através da voz do nosso querido Daniel Assis. Mas, como estávamos dizendo, ele é doutor em educação pela University of Southern. E, além disso, ele também tem um mestrado em administração pública. E ele viaja ao redor do mundo, levando a mensagem do Cristo através da doutrina espírita. Mas, mais especial ainda, ou como parte desse trabalho que ele faz para a disseminação da doutrina espírita, dos ensinamentos da doutrina espírita, do Cristo através da doutrina espírita, Daniel está lançando um livro que, em português, nós diríamos, traduziríamos que é No Caminho de Damascus. E esse livro já está no pré-lançamento, vai ser lançado oficialmente agora no dia 12 de dezembro, mas nós já podemos fazer, como diz o americano, a pre-order. Já pedi antecipadamente esse livro, que acredito não. E é assim que nós podemos fazer através do Amazon. E esse livro, no Caminho de Damasco, escrito pelo nosso querido Daniel Assis, é simplesmente fantástico. Então, mesmo que o lançamento oficial será no dia 12 de dezembro, nós poderemos adquirir e será uma leitura, com certeza, maravilhosa. Principalmente nessa época agora de frio, né? Onde nós estamos em casa, onde nós temos a oportunidade de ler ainda mais, estudar um pouco mais. É uma leitura, maravilhosa. Então, fica aqui o nosso convite para que a gente possa adquirir e aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita através da escrita do nosso querido amigo Daniel Assis. Mas antes de recebermos o nosso querido Daniel, que vem para a gente nesta manhã, aqui na nossa Casa Espírita, com uma especial titulada Acalmando a Tempestade. Jesus no barquinho. Lembra daquele momento em que Jesus estava na tempestade, os discípulos meio que desesperados? Então, nesse momento de tempestade em que o planeta está passando, nada melhor do que ouvir, através do nosso querido Daniel Assis, esse tema, acalmando a tempestade, para nos acalmar o coração, principalmente nesse momento tão difícil. Mas antes de nós recebermos o nosso querido amigo, nosso querido filho adotivo, irmão adotivo Daniel Assis, nós vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus através da oração e rogar aos nossos bons irmãos espirituais o auxílio aqui junto a nós. Jesus, querido amigo, amado irmão, estamos aqui nesta manhã reunidos com os corações envoltos de alegria de podermos estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre os teus ensinamentos e recebendo o teu amor, o teu auxílio, através dos teus emissários de amor, os nossos abnegados irmãos espirituais que dirigem os trabalhos desta casa. Obrigado desde já, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, te pedindo que nos envolva com as tuas vibrações de amor para que possamos compreender os teus ensinamentos, levá-los à nossa caminhada diária
e também, Jesus, que o nosso amigo, o nosso irmão, Daniel Assis, possa, lá na Califórnia, aqui em Boston e em todos os cantos do planeta em que ele esteja, levando os teus ensinamentos, ser envolvido pelas tuas vibrações de amor e de paz. Auxilia-nos, Cristo, te pedimos mais uma vez. E permita-nos dar início a este momento tão feliz nesta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então agora, vamos envolver com todo o nosso carinho o nosso querido amigo, nosso querido irmão, Daniel Assis. Bom dia, amigos. Recebam o meu caloroso abraço do outro lado desse país. É com muita alegria que eu estou com vocês aqui hoje. Eu sempre gosto de começar por agradecer, claro, as palavras, mas agradecer também a oportunidade de estarmos juntos, porque o Espiritismo me deu 2 grandes presentes na vida. O primeiro foi, sem dúvida nenhuma, um entendimento novo e diferente do universo através dos maravilhosos ensinamentos que nós temos recebido através dos tempos. E o segundo, o que eu não esperava, é uma família mais larga, mais abrangente, amigos em vários lugares do planeta que a gente não conheceria se não fosse o Espiritismo. Que curioso, não é verdade? Separados por um país que, na verdade, é um continente, mas de alguma forma muito perto no coração. Então, agradeço a todos o carinho e mando também o meu carinho do outro lado do país. Ainda mais nessa época conturbada do nosso mundo. Sem dúvida nenhuma, nós temos sentido essa grande dificuldade terrestre que vai pairando pelo ar, não é verdade? Nesses últimos 11 meses, quem diria que estaríamos aqui? Quem diria, há um ano atrás, que 2020 seria um ano tão diferente como é? Tantas dificuldades, tantos obstáculos, muita dor, muita ansiedade. Nós temos agora passado por sofrimentos bem grandes, nos sentindo muitas vezes solitários. O mundo parece estar em tempestade, como o nosso irmão Marconi falou, não é verdade? Essa nossa eleição que gerou ainda mais controvérsia e divisão. Os grandes obstáculos que essa pandemia tem trazido para nós, as dificuldades do ponto de vista social, quando ainda percebemos que alguns de nós, devido à cor de nossas peles, são tratados de maneira diferente. E também, sem comentar em mais detalhes, sobre os grandes problemas climáticos e os terremotos, os incêndios, as grandes dificuldades que nós vamos passando. E com tudo isso, com a pandemia, com essas dificuldades, com essa distância física que muitas vezes nossos cuidados médicos nos trazem, a gente pode se sentir realmente solitário e abandonado, como se o mundo estivesse à deriva, como se o mundo fosse realmente um barquinho no meio de uma tempestade. E se a gente não presta atenção, se a gente não se vigia um pouco, a gente pode realmente cair no desespero e na angústia, porque estamos preocupados pelo mundo, estamos preocupados por nós, estamos preocupados pelos nossos familiares que estão à distância muitas vezes, e parece realmente que a realidade objetiva do mundo de hoje não é muito boa. No entanto, há grandes razões para a alegria, e há razões também para que o nosso coração se assente um pouco em nosso peito, em nossa alma, e respire mais aliviadamente, porque afinal de contas, há alguém guiando os nossos destinos. E é hoje. Se vocês me permitirem por alguns momentos, eu gostaria de remontar a uma história linda do Evangelho.
gostaria de conversar com vocês a respeito da tempestade, acalmando a tempestade que Jesus nos trouxe há um tempo atrás. Essa calmaria que é possível através de Jesus, ela é muito simbólica. E é esse, então, o nosso objetivo hoje. Aprender com Jesus como nós podemos acalmar a nossa tempestade. Vamos, então, pensando um pouquinho aqui a respeito da nossa tempestade para entender como a gente pode acalmá-la. Essa é uma passagem que você já conhece, possivelmente, que vem do Evangelho de Marcos, do Novo Testamento, no capítulo 4. E eu gostaria de ler aqui com você um pouquinho para que a gente possa ver a história. E depois a gente pode desmiuçar os pedaços diferentes da história e ver se eles se aplicam à nossa existência nesse momento. E eu acho que sim, viu? Então vamos lá. Me permitam ler, depois a gente comenta, tá bom? No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versos 35 a 41, portanto, vejam só, 6 versozinhos bem rápidos, a profunda sabedoria. Os versos nos dizem o seguinte: E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos, que morremos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, grande calmaria. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, amigos, essa é a nossa história que a gente já conhece. É a história de Jesus, junto com outros amigos, entrando no barco para chegar a uma outra margem. E no meio do caminho, vem-lhes uma tempestade, que é muito grande. Ele traz grande pânico para todos aqueles que estavam também no barquinho. Sem saber o que fazer, eventualmente acordam Jesus, e Jesus, então, com as suas palavras, consegue acalmar não só o vento, mas também o mar. E os discípulos de nossos amigos, que somos nós, depois ficam abismados, surpreendidos. Como é que esse homem pode acalmar o mar e os ventos? É uma história que parece realmente uma história para criancinha, muitas vezes, uma mitologia de tão diferente, muitas vezes tão absurda que as pessoas acham. Mas, como todo grande ensinamento do Evangelho, se a gente para um pouquinho para refletir, quem sabe a gente percebe uma dimensão diferente que pode falar não só ao coração, mas também explicar às nossas mentes como nós podemos sobreviver momentos tumultuosos. Então, vamos lá. Eu gosto muito, quando a gente olha para passagens evangélicas, de desmiuçar um pouquinho, separando partes, né, da passagem para a gente poder melhor penetrar no entendimento. Então, aqui que nós vamos fazer, nós vamos separar essas 6 frases, esses 3 versos, vamos um por um, para entender o que a gente pode aprender. Vamos lá comigo. Quem sabe, durante esse momento todo, a gente consegue manter todo mundo acordado, não é verdade? Vamos lá. Ainda bem que é antes do almoço. Ainda bem que é antes da deliciosa comida. Daí, senão o pessoal dormia, eu acho, no calorzinho da nossa sede. Vamos lá. Bom, a nossa história começa com um verso muito interessante. Começa assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E essas palavras em vermelho aí são as palavras de Jesus. Então, quem nos está falando é Jesus. É Jesus que fala: Vamos para outra margem. E o interessante aqui, meus amigos, se a gente para pensar um pouquinho, é como isso acontece. Porque olhem só,
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: vamos. Por que Jesus nos chamaria para entrar no mar, em um barco, quando já era tarde? Afinal de contas, naquela época não tínhamos eletricidade, não é verdade? Então, entrar no mar, num barco, sem navegação, sem GPS marítimo, de tarde, é um ato diferente. O normal, o corriqueiro, é que saíssemos a navegar de manhã, quando a luz do sol ainda está conosco, não de tarde. Então, por que Jesus, nosso irmão mais velho, fala para nós que é necessário que nós entremos no barco naquele dia, naquela hora, sem preparação, entre aspas, naquela tarde? Quando a gente aplica o nosso entendimento espírita, quando a gente entende na necessidade da evolução espiritual, não só nossa, mas do planeta, pode ser que uma dimensão diferente se apresenta nesse verso. Jesus nos diz: vamos ao mar, vamos navegar agora, porque já é tarde, já estamos dentro do contexto maior, um pouquinho atrasados na nossa evolução espiritual. É necessário que nesse momento, sem que tenhamos mais tempo para protelar, é necessário que a gente entre no barco e vá, porque já tivemos a oportunidade de ir, de nos avançarmos e não tomamos todas as oportunidades que nos foram dadas de maneira que realmente tenha nos levado a outra margem. Essa outra existência do ponto de vista físico, essa outra evolução, na verdade, esse outro destino da evolução, essa outra margem, esse lugar para onde nós vamos é o mundo novo. Nós estamos aqui nessa margem, né? Vendo só o outro lado do mar, o outro lado do lago, para onde nós queremos ir. Mas não podemos ficar só aqui vendo. É importante que nós entremos no barco e que nós vamos adiante, para que podemos chegar naquele lugar melhor, naquela vida melhor, naquela situação melhor. Ninguém se transforma, ninguém evolui, ninguém consegue ficar feliz sem o trabalho de navegar e de encarar o mar no caminho. Então, esse chamamento para Jesus, ele é muito interessante porque ele nos diz que é necessário que hoje, agora, nós entremos nos barcos da nossa vida e nós vamos adiante. É muito importante que a gente entenda isso, porque a gente já ficou na margem durante um tempo, já ficamos confortável durante um tempo e perdemos a oportunidade de navegar para o outro lado quando ainda era dia. E agora? Nós temos que chegar lá, nós estamos com pressa. Então é necessário que nós passemos pela dificuldade da tarde para navegar. Então, o momento, ele é muito importante. Ele é muito consequente, porque embora nós estejamos no meio dessas dificuldades todas, esse é o momento onde nós vamos conseguir chegar a outra margem. Se estamos com medo do mundo agora, nos lembremos que é Jesus que nos chama a ir para o outro lado. É Ele que nos guia. E dessa forma, podemos acalmar o nosso coração um pouquinho, porque a decisão vem de mais cima, de alguém que nos quer bem e que nos ama, que diz: vamos, está na hora de chegarmos à outra margem. Então, dessa forma, essa primeira passagem, esse primeiro versinho da nossa passagem aqui de Marcos é muito interessante porque nos diz desse momento de transição planetária em que vivemos, esse momento onde o planeta precisa chegar a outra margem. E nós, como sociedade, precisamos fazer a nossa parte, entrar nos nossos barcos para ajudarmos todos a chegarem do outro lado. Vamos então para o nosso segundo verso, porque, na verdade, o barco também é um interessante ensinamento. No versinho 36, ou seja, no próximo verso, ele nos diz, o Marcos, o evangelista, nos diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Nossa, muitos ensinamentos psicológicos aqui para a gente, se a gente parar para pensar. Olha só. E eles, né, os amigos, deixando a multidão, levaram Jesus com eles. Então, Jesus está indo no barco conosco. Jesus está nessa viagem conosco.
né? Mas fomos assim como nós estávamos. Mais uma vez, nos dizendo que a vida nos chama a esse momento importante agora, sem que nós tenhamos muito tempo de voltar e preparar a nossa malinha. Não, nós temos que ir agora, do jeito que estamos. Mas Jesus vai conosco. E o interessante também aqui, amigos, é que Marcos nos diz que nós temos que deixar a multidão. Nós temos que deixar o conforto daquele pensamento que todos nós temos, que vamos fazer tudo o que a multidão, que todos os outros fazem. Essa viagem, ela não é a viagem da multidão toda junta, indo de uma vez só. São de vários barquinhos indo ao mesmo tempo. E o que são esses barcos? Ora, esses barcos são essas famílias menores que nós temos. São esse agrupamento de pessoas viajando nessa dificuldade do momento. E é curioso, porque de certa maneira, essa pandemia, o Covid, o coronavírus, realmente nos fez entrar em pequenos barquinhos, na verdade. Muitos de nós estão isolados em nossas casas, com nossos agrupamentos menores, sem poder estar com todos aqueles com quem nós estávamos antes. O que nos tem levado a grandes momentos de reflexão e também, muitas vezes, de angústia e agonia, porque nós nos sentimos desconectados de todas as pessoas com quem nós estávamos antes. Mas ainda bem, como o verso nos mostra, que nós podemos entender que haviam também outros barquinhos. Então, nós não somos os únicos que estamos navegando para outra margem com o nosso pequeno grupo. Se nós olharmos para o lado, se nós pararmos para respirar, nós vamos ver que vários outros grupos de pessoas também estão navegando na mesma direção. Mas o ato de navegar ainda é individual, entre aspas. Ele ainda é nosso. E é nesses pequenos grupos, nessas pequenas famílias espirituais, é que nós devemos encarar o momento atual de transição e todas as dificuldades que vêm com ele. São nesses barquinhos que nós vamos realmente aprender a lidar com a nossa tempestade. Sejam esses barquinhos a nossa família encarnatória, sejam esse barquinho a nossa família imediata ao nosso redor, nossos amigos. Né? Esse é o grupo de pessoas com quem nós temos que aprender a lidar com a tempestade que está se demonstrando para nós, se revelando para nós nesse momento. Então é muito interessante, porque a pergunta que nos fica é: quem está no nosso barquinho? Quem é que está nos ajudando nesse momento de navegação importante? Né? Essa já é uma grande lição, porque são eles que vão nos ensinar a chegarem também na outra margem. Então, atentemos, prestemos atenção para quem está navegando conosco, para que possamos saber quem é que vai nos ajudar também a chegar na outra margem, de uma maneira ou de outra, não é verdade? Então, sem muitas delongas, a gente pode, sem dúvida, ficar aqui durante um tempo, esmiuçando cada pedacinho mais, mas vamos adiante, para a gente poder ver o todo, né? Agora fica interessante aqui a coisa. A gente vê a tempestade. No próximo verso, a gente vê a tempestade se mostrando. Marcos nos diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Gente, pensa nessa situação, pensa nessa história. Um temporal vem o vento, e com o vento começa a afetar a água e o mar começa a ficar cada vez mais bem periclitosa, bem difícil, bem perigosa mesmo, e começa a quebrar em cima do barco. E lembre-se que o barco daquela época não é o barco de hoje, não é verdade? É um barco menor. É um barco sem salva-vidas. É um barco feito para viagens curtas. E essas ondas por cima devem ter realmente deixado todos aqueles que estavam dentro do barco muito preocupados. E não é essa também a lição do momento? Não é essa a realidade pela qual nós estamos passando agora? Nós, no nosso barco, com todos esses fatos, todas essas ocorrências, todas essas dificuldades da vida quebrando em cima de nós, como se fôssemos afogar no meio de tanta tristeza, de tanta dificuldade. É pandemia daqui, é
problemas sociais dali, problemas econômicos aqui à frente, família e o medo da morte, da pandemia vindo de trás, tudo ao mesmo tempo, sufocando a gente, deixando a gente realmente preocupado, não só pelas nossas vidas, mas pelas vidas daqueles que estão conosco nesse barco. E é esse medo, essa angústia que nos deixa realmente muito preocupado à medida que nós vamos esquecendo da nossa realidade espiritual. Porque a água vai entrando no nosso barquinho e fica mais difícil de navegar. E é entendível, de certa forma, que nós fiquemos realmente quase à deriva, que nós ficamos tão angustiados, tão com medo, que perdemos a noção das coisas. E é esse momento, essa tempestade com a qual nos encontramos. Vieram os ventos do pensamento diferente, mexeram com as circunstâncias de nossa vida, o oceano, e agora nós estamos nos sentindo como se fôssemos naufragar. E é possível que naufraguemos se nós não lembremos que existe alguém no barco conosco. E quem está no barco? Ora, o verso 38 nos fala um pouquinho a respeito dessa situação. Vamos ver? E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, ele Jesus. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Gente, que coisa interessante. Então, nessa história, enquanto os discípulos estão todos batalhando os mares, as dificuldades do vento e das ondas, quem está dormindo calmamente atrás numa almofada no barco? Jesus. Gente, como é que pode Jesus dormir bem no barco no meio de uma tempestade? Como é que pode qualquer pessoa ajuizada dormir no meio de uma tempestade? Aqui estava a cena. Todos eles preocupadíssimos, com medo da morte, e Jesus calmo, dormindo na maior relax atrás do barco, numa almofada confortável. Como isso pode se dar? Ora, que curioso, não é verdade? Porque, afinal de contas, a gente só dorme quando a gente está calmo, quando a gente está tranquilo, quando a nossa consciência se encontra plenamente em harmonia com o resto da vida. Jesus, esse espírito incrível, mais evoluído que nós, nosso irmão mais velho, dormia tranquilamente no barco porque ele entendia a realidade não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. Ele sabia que, mesmo que, se no meio daquela tempestade, o pior viesse, o pior nos atacasse, mesmo que se perdêssemos a nossa vida física naquele momento, nós nunca deixaríamos de ser quem nós somos. Porque ele já conhecia a realidade espiritual. Então, o seu medo da tempestade do mundo físico, das dificuldades do mundo físico, não existia. Porque ele estava claramente ciente da outra margem. Ele sabia para onde íamos e sabia que nós chegaremos no nosso destino final. É por isso que ele dorme, porque ele está em harmonia com Deus, com as leis da natureza, e sabe que esses percalços são simplesmente obstáculos temporários na nossa vida. Jesus dorme. Dorme onde, amigos? Ele dorme na polpa, ou seja, na parte de trás do nosso barco. Porque nós nos esquecemos de Jesus. Nós não pomos Jesus na frente do nosso barco. Jesus está atrás do nosso barco, assim como ele ainda se encontra na parte de trás da nossa consciência. Nós, individualmente, ainda não conseguimos pô-lo na frente de nossos pensamentos. O seu exemplo maior de vivência ainda não entrou em nosso coração de tal maneira que podemos realmente dizer que tentamos viver de acordo com Jesus. Ele é simplesmente um pensamento, uma ideia que vem em nossas vidas muitas vezes quando nós estamos somente no meio da tempestade. É por isso que ele se encontra atrás, na popa de nossas vidas. E é necessário que nós tragamos Jesus para a frente de nosso barco, que nós nos lembremos que ele está sempre lá conosco. Porque trazendo Jesus para frente simbolicamente significa trazermos para frente
todo o conhecimento do mundo espiritual que nós já temos. Todo o entendimento da reencarnação, da existência do espírito imortal e do fato de que nós nunca realmente vamos morrer. Nós simplesmente deixamos para trás o nosso corpo físico. Mas quem nós somos, sem dúvida nenhuma, conquistará todos os tempos, sobreviverá a todas as dificuldades da frente, viverá para o resto de toda a eternidade. Então, é muito interessante o simbolismo de Jesus na popa aí. Mas o que mais é muito interessante também, amigos, é essa pergunta que os seus discípulos nos fazem, né? E eles acordam Jesus no desespero, porque é no desespero que a gente volta e se lembra que Jesus está no barco. É naquele momento de dificuldade que a gente volta a crer em Deus, que a gente pede a ajuda a Deus muitas vezes, que a gente ainda ora a Deus, que a gente se esqueceu de celebrar a Deus nos momentos felizes também, muitas vezes. Naquele momento, eles vão para trás e falam, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, mestre, poxa, nós estamos aqui sofrendo e você não está fazendo nada? Você não se importa que a gente morra? É quase como um sentimento de culpa. É como a gente estivesse assim, mas vem cá, Deus, como é que você deixa isso acontecer comigo? Como se a gente estivesse fazendo uma demanda a Deus. É como se Deus tivesse que atender as nossas necessidades da maneira que nós queremos que Deus o faça. E eu acho que essa pergunta é muito interessante porque ela reflete o nosso ponto de vista mental também. A gente ainda espera que Deus faça a nossa existência da maneira com que nós queiramos. Nós esperamos que Deus nos sirva da forma que a gente quer. E será que realmente essa é a melhor atitude? Eu acho que a resposta é não. Porque se a resposta fosse sim, nós estaríamos ainda naquela margem, naquela zona de conforto lá atrás, porque nós não gostaríamos de uma aventura no meio dos mares. Nós ficaríamos celebrando na outra margem e ficaríamos atrasados para a festa que vai se dar na margem nova. E é por isso que Jesus nos convida e nos fala que é necessário entrarmos no barco, porque nós temos que sair dessas atitudes, desses comportamentos do passado para podermos aprender a crescer e a navegar. Porque, afinal de contas, barcos são feitos para navegar, não é verdade, amigos? Eles não são feitos para ficar na praia. Nós fomos feitos para crescer, para descobrirmos um mundo novo. E é necessário que nós entremos no mar. E, sem dúvida nenhuma, teremos dificuldade. Agora, achar que Deus deve acalmar todas as nossas dificuldades para nós, talvez não seja a postura correta. Mas, mesmo assim, muitas vezes nós ficamos tristes com Deus, na verdade, nós brigamos com Deus. Deus, por que você fez as coisas assim? Como se Deus tivesse que fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas olha que resposta interessante que vem de Jesus quando nós acusamos Deus de não gostar da gente, de não estar conosco. No próximo verso, nós vemos uma mudança interessantíssima, porque o que acontece? Jesus, que até agora estava de papel coadjuvante, dormindo atrás do barco, acorda. E quando Jesus acorda, é um momento realmente lindo. E olha só, Marcos nos diz, e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É um momento realmente interessantíssimo, porque quando Jesus desperta em nossas almas, ele tem a possibilidade e a capacidade de apacentar o mundo ao nosso redor. Quando os ensinamentos que Jesus vem nos ensinando através dos tempos realmente brotam de nosso coração e estão arraigados em nossas almas, nós temos a capacidade de falar cala-te vento, ou seja, pare pensamentos difíceis e dificultosos. E podemos também dizer, aquieta-te dificuldade da vida, porque nós já sabemos como pensar e proceder de maneira diferente. Quando nós entendemos essa realidade, nós podemos mudar a nossa perspectiva, porque o vento se aquieta e a grande calmaria. É possível que, transformando os nossos pensamentos,
transformando a nossa maneira de encarar a vida, a gente possa fazer com que a tempestade se acalme. Mas para que a tempestade se acalme, é importante a gente notar que existem duas tempestades ao mesmo tempo. A primeira é a tempestade externa e a segunda é a tempestade interna. Muitas vezes a gente pensa só na tempestade externa, a gente vê só os fatos do mundo acontecendo e não se lembra que, na verdade, o que determina a tempestade externa é a tempestade interna. Porque nós podemos, assim como Jesus o fez, estar em calmaria interior, mesmo no meio de uma grande tormenta, de uma grande dificuldade. Jesus dormia na popa, não é verdade? Ele estava tranquilo, porque a tempestade interna dele já havia se acalmado há muito tempo. E, portanto, a dificuldade do mundo exterior, a dificuldade e os obstáculos que o mundo físico lhes trazem, não são tão importantes, não o amedrontam. Então, o convite de Jesus nesse momento é que nós acalmemos a nossa tempestade interior, porque quando nós mudamos a maneira com a qual nós vemos o mundo e entendemos o mundo do lado de fora se transforma. O poder de transformar o mundo jaz dentro de nós, de nosso coração, de nossas mentes. Quando nós entendemos o nosso papel, quando nós entendemos que nós transcendemos o corpo físico, que nós não somos isso que nós vemos, nós somos espíritos imortais, que já viveram várias vezes, vão viver várias vezes mais, o nosso medo das circunstâncias do mundo diminui muito. Não quer dizer que a gente não tenha o nosso medo das coisas da vida, que a gente não deva ser, claro, cauteloso. Mas quer dizer que à medida que a gente vai entendendo essa perspectiva maior, que nos foi apresentada de maneira bem clara através do Espiritismo e do entendimento da mediunidade, a nossa perspectiva da vida se transforma. Afinal de contas, nós já sabemos que a vida após a morte é uma realidade. Afinal de contas, também, a gente conversa com os espíritos. Nós temos a oportunidade de ouvir dos espíritos que já desencarnaram antes de nós, que retornam e nos mandam cartas, e nos mandam livros, e nos mandam pensamentos, e nos mandam energias salutares. Eles estão conosco. Então, por que estamos tão amedrontados? Por que nós estamos com tanto medo da morte, se nós sabemos que a morte não existe? É uma contemplação interessante para esse momento em que vivemos. Muitos de nós ainda tão preocupados com a morte do corpo físico, do ponto de vista do coronavírus, que muitas vezes fazemos coisas que não são tão boas. Muitas vezes machucamos o próximo, deixamos o nosso egoísmo despontar para protegermos a nós e aos outros e assim deixamos outras pessoas longe do nosso barquinho em perigo. É necessário que nós coibamos, que nós cortemos um pouco o nosso egoísmo para entender que estamos todos viajando junto. Que é necessário que nós ajudemos uns aos outros. Porque, afinal de contas, nós temos todos que chegar na outra margem. Acalmando esses ventos, com esse conhecimento novo que o Espiritismo nos traz, esse conhecimento da realidade, da vida imortal, tudo se transforma. E é esse momento também de crise, de dificuldade, que nos faz refletir. E eu acho que é por isso que Jesus vem com essas perguntas fortes. Ele fala, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, por que vocês não estão fazendo aquilo que já sabem que deve fazer? Afinal de contas, não tendes fé? Vocês já não sabem? Vocês já não aprenderam que existe a vida após a morte? Então, por que vocês são tímidos nesse momento de demonstrar os conhecimentos que vocês já obtiveram? Pergunta forte. Não é uma pergunta para deixar a gente com sentimento de culpa. É uma pergunta para que nós possamos refletir. Por que eu estou com tanto medo da morte? Por que eu estou com tanto medo da vida se eu sei
que eu já entendo, eu já li, já recebi mensagem dos amigos espirituais, ou sou médium, por exemplo, e transmito as mensagens do mundo espiritual. Por que ainda temos esse medo no nosso coração quando nós já sabemos que a vida continua? Esse momento de reflexão é muito importante. É uma bênção, de certa maneira, porque sem essa reflexão, sem essa necessidade de irmos mais adentro e nos transformarmos, não vamos conseguir chegar do outro lado, não vamos conseguir apaziguar as tempestades que jazem em nossos corações. Sem a reflexão, sem a transformação pessoal, estaremos sempre no meio da tempestade, angustiados, porque nos sentiremos sem controle nenhum das circunstâncias. Mas a verdade é que nós estamos sempre em controle das circunstâncias, porque nós estamos sempre em controle de nós mesmos. E já sabendo que realmente existe uma força maior no controle, na verdade, existe Jesus sempre conosco em nosso barco, tudo há de estar bem. E é por isso, muitas vezes, que a gente se pergunta, como é que pode? Como é que pode que um espírito tão incrível como Jesus possa fazer tantas coisas? Parece tão fora da nossa realidade, né? Marcos traduz isso bem para a gente nesse versinho último da passagem. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse Jesus? Quem são esses ensinamentos? O que são esses ensinamentos? Tão incríveis, tão portentosos, tão lindos, que conseguem acalmar todas as dificuldades do mundo. Ora, são os ensinamentos de mais alto, da vida verdadeira, da vida espiritual. Quando a gente transforma a maneira com a qual nós conseguimos ver o mundo se transforma. Quando nós pensamos a respeito da vida, não do ponto de vista imediatista, mas do ponto de vista imortal, tudo se transforma. A gente não age mais só no momento, pelo momento. A gente age de maneira que vai nos fazer bem a longo prazo. A gente para de ser egoísta nesse momento e a gente para de tentar passar a perna nos outros para conseguir aquilo que a gente quer, consciente ou inconscientemente. A gente começa a tomar decisões com o espírito imortal e sabe, olha, talvez esse ato, talvez essa ação, talvez esse meu desejo do momento não me faz bem como espírito imortal. E aí as coisas mudam realmente. A gente consegue entender como as coisas mudam. E é um momento fascinante quando a gente consegue transformar o nosso entendimento da vida física para um entendimento da vida espiritual. É desconfortável, é difícil, porque é uma maneira diferente de pensar. A gente é obrigado a entrar no barco no meio da vida, quando na verdade a gente quer ficar na margem, como nós estávamos antes. Mas Jesus vem nos chamando para essa transformação. Ele fala, vamos agora, mesmo que pareça tarde, mesmo que a gente tenha ainda dificuldade de ver o que está adiante, porque a luz do dia não está conosco, mas vamos entrar nesse barco, porque nós já estamos faz tempo esperando o melhor momento de ir para frente, aproveitando as facilidades do dia. Mas é necessário que nós pensemos com o espírito imortal e realmente entendamos que estamos aqui para evoluir espiritualmente, para aprendermos muitas coisas e para crescermos e ajudarmos uns aos outros. E é por isso que a gente entra num barco da família, é por isso que a gente reencarna, é por isso que a gente trabalha em grupos menores, porque são nesses grupos menores que a gente consegue realmente aprender a navegar por nós mesmos. Porque é fazendo que se aprende. Não é lendo, não é ouvindo, mas é pondo em prática. É tomando o leme de nossos próprios barcos. É decidindo como nós vamos encarar a tempestade, que nós realmente aprendemos. E quando a tempestade vem, e ela tem que vir, amigos, nós teremos a grande oportunidade de descobrirmos como nós vamos nos comportar. Se tudo aquilo que nós aprendemos
realmente pode ser aplicada nesse momento. A gente, muitas vezes, se descabela, para quem tem cabelo, não é verdade? A gente fica com medo da vida, mas a verdade é que Deus nunca daria para a gente um problema além de nossas forças, porque Deus nos ama. Como é que Deus, que nos ama mais do que a gente pode entender, nos daria um problema que a gente não consegue resolver? Seria maldade, não é verdade? Então, todo problema que desponta em nossas vidas pode ser resolvido. E dessa forma, todo problema que aparece em nossas existências é um elogio ao nosso bem-estar espiritual. Porque cada problema que vem, quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, a gente pode entender como um sutil elogio, como eu falei, porque se ele vem é porque nós estamos preparados para enfrentá-lo. Nós, amigos, nascemos para resolver problemas. Nós não nascemos nessa vida para desfrutar de uma preguiça imortal. Nós viemos para trabalhar. Então, quando o problema se aparece, vamos mudar a nossa perspectiva e falar, opa, a tempestade está aqui. É porque é algo que eu preciso aprender. O que será que eu preciso aprender? E como é que eu posso ajudar e ser ajudado por aqueles que estão comigo nesse pequeno barquinho da vida nesse momento? E a resposta talvez seja mais simples do que nós pensemos. Para que a gente consiga entender bem como se comportar e como se transformar, é necessário que a gente acorde o Jesus que dorme em nossas mentes na parte de trás, que a gente desperte os conhecimentos que nós já adquirimos da benevolência e da justiça divina e do entendimento do mundo espiritual. Quando a gente está na tempestade, a gente se esquece. Mas se a gente para refletir, meditar, e a gente consegue acordar o Jesus dentro de nós, aquele Jesus que está em nossos corações e nossas mentes, e esses ensinamentos que nós vemos aprendendo através dos séculos, porque não aprendemos só nessa vida, amigos, trazemos também ensinamentos de vidas passadas. Vamos despertar esse entendimento da vida maior, porque quando nós conseguimos despertar esse entendimento da espiritualidade maior e conseguimos realmente viver o fato de que nós somos espíritos imortais, as dificuldades de uma vida só ficam mais fáceis. Pense comigo. Você já resolveu grandes problemas. Você já passou por grandes dificuldades em várias vidas passadas. Você não se lembra. Mas você conseguiu navegar tudo isso. E aqui você está hoje. E você amanhã estará em outra vida com outros problemas. E você conseguirá ter passado por esses problemas aqui. Nós resolveremos nossos problemas. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos acalmar o nosso coração para a gente poder pensar melhor. Para a gente poder agir melhor. Para a gente poder realmente considerar tudo que está ao nosso redor e tomar decisões que nos ajudem a ser pessoas melhores. Nós não estamos aqui só para sobreviver, amigo. Nós estamos aqui para viver bem, para viver felizes, para termos essa alegria de estarmos juntos, para termos essa tranquilidade que Jesus nos mostrou no meio da tempestade. É possível, amigos, que nós consigamos estar bem, estarmos tranquilos no meio da maior tempestade que o mundo já viu. É possível que nós estejamos felizes com as nossas famílias, contentes com o que nós estamos fazendo, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma sociedade fragmentada e injusta uns com os outros, mesmo quando nossos vizinhos não nos tratam bem. Porque a paz interior é a lição que Jesus vem nos ensinar. Quando a gente transforma a paz interior em realidade, o mundo exterior se transforma. E que beleza esses ensinamentos, porque nos fazem realmente pensar quem é esse homem, quem é esse mensageiro divino que sacrificou tanto para que nós pudéssemos ter a vivência do bem viver exemplificada para nós. Para que pudéssemos ver como foi a sua vida e como ele agiu, para que começamos a aprender como nós podemos também viver. Ele passou por tantas dificuldades nessa vida e não precisava. Ele passou por tantas dores, ficou tão solitário, foi abandonado por todos, foi negado por diversas pessoas. E, no entanto, mesmo assim, ele, resignado,
fez o seu trabalho e voltou para nos mostrar que a vida continua. Afinal de contas, se há uma mensagem, se há um ensinamento da vida de Jesus conosco, é de que nós podemos vencer a vida física assim como ele venceu. Ai, meu Deus do céu. Ele voltou, e né, a ressurreição, não é verdade? Depois da morte no Calvário, ele voltou para ter conosco. Nós também vamos acordar e vamos despertar da realidade do corpo físico, mesmo depois da morte do mesmo. Então, que coisa boa que hoje nós temos a capacidade de entender que a tempestade que está aí fora é temporária, de que nós já temos dentro de nós as condições necessárias para melhor entender a vida e por que a tempestade está ocorrendo. E que nós, nessa caminhada de uma margem a outra, nessa navegação de uma margem a outra, sem dúvida nenhuma encontraremos problemas, mas estamos preparados e aptos a resolvê-los. Afinal de contas, nós nascemos para isso, amigo. Nós pedimos para nascer nesse momento, nesse mundo, nessa hora, com as pessoas ao nosso redor, para que puséssemos em prática tudo aquilo que vemos aprendendo através dos tempos. E que bom nos lembrarmos, por último, que nós não estamos sozinhos. Nós temos o barco de amigos nessa encarnação, temos outros barcos de amigos também nessa encarnação passando por esses problemas, e temos também um enorme barco de almas do bem, nossos mentores familiares, nossos amigos espirituais, de outras vidas que nós nem lembramos muitas vezes, que nos amam e nos apoiam lá do outro lado da vida, na outra dimensão. Nós nunca estamos sozinhos, nós temos a ilusão de estarmos sozinhos. Mas olha só, mesmo separados fisicamente, nós podemos estar juntos digitalmente. Que maravilha! Que maravilha que essa pandemia ocorreu nos momentos onde nós temos a tecnologia que nos ajuda a estar conectados um com o outro. Aqui estou, a 2.600 milhas de distância, mas falando com vocês, me sentindo conectado ao coração de vocês. Nossa, tem tanta coisa boa para a gente celebrar, amigo. Olhem ao seu redor. Aí vocês estão com máscaras, respeitando uns aos outros, ajudando uns aos outros, aprendendo junto, passando tempos juntos, se lembrando que vocês não estão sozinhos. Que maravilha. Fico muito contente de podermos então nos lembrar que Jesus acalma todas as tempestades, porque nos ensina como melhor viver, nos ensina como exemplificar e pôr em prática tudo aquilo que nós já aprendemos, que é importante que nós nos lembremos para esse momento. Que maravilha. Então, o meu desejo é que hoje e sempre, que Jesus seja o nosso exemplo maior para que possamos acalmar a nossa tempestade interior. E aí a tempestade exterior se dará, sem dúvida nenhuma, com o passar do tempo. Se acalmará também. Jesus em nossos corações, que Jesus esteja sempre em nosso barco e nossas mentes e que saibamos acordá-lo, trazendo de trás para frente de nossas vidas, irmãos. Que assim seja. Aposto que pus todo mundo para dormir, hein? Nós estávamos todos acordados. Tudo certo? Microfone. Vamos acertar a tecnologia para a gente. Bom, tudo certo. Nós vamos agradecer imensamente ao nosso querido Daniel. Com certeza, estamos com os corações mais calmos e mais preparados depois dessas palavras para enfrentarmos a tempestade lá fora. Queremos agradecer ao Dani com todo o nosso carinho por estar sempre conosco, por estar trazendo as suas palavras sábias, não só para nós, mas para todos os lugares que ele visita. Só relembrando do livro que o nosso querido Daniel Assis está lançando, Our Road to Damascus, Os Caminhos de Damascus, que pode ser adquirido através do Amazon. E o lançamento oficial será dia 12 de dezembro. Então vamos fazer a nossa prece,
Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer ao Mestre, levarmos a nossa prece primeiro através dos passes e em seguida as nossas vibrações e a nossa prece final. Jesus, querido amigo, com os corações envolvidos de amor, mais apaziguados após esses ensinamentos dessa manhã, nós queremos vos rogar que envolva-nos com as tuas vibrações de amor, acalentando-nos o coração, fortificando-nos os passos. Amigos espirituais, trabalhadores da seara do Cristo, ajuda-nos para que possamos, através dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, prosseguirmos a nossa caminhada, confiantes e persistentes no bem. Obrigado, senhores, que assim seja. Queremos neste momento, continuando em prece, agradecer-vos, Jesus, pela oportunidade e aproveitarmos este momento para te pedir que nos acompanhe em pensamento, a envolver, Jesus, a todos aqueles que aqui não puderam estar. Mestre Divino, sabemos das dores que existem lá fora, dos momentos difíceis que o nosso planeta passa. Sabemos daqueles que passam por momentos felizes, mas outros por momentos muito difíceis. Aos que clamam e que choram pelo teu amor, passando por momentos difíceis na saúde física, como também na saúde espiritual. Aos nossos familiares, aos nossos amigos, mas também aqueles que desconhecemos Jesus, pelas ruas, pelos lares, por todos os cantos, que clamam pelo teu socorro, que buscam uma luz, uma direção. É por eles que neste momento nós queremos vos pedir, auxilia-os, envia os teus emissários de amor, os nossos bons irmãos espirituais, a socorrê-los, a acalmar os corações desesperados e aqueles desconfiantes, perdendo-se no caminho, sem direção a seguir, outros na solidão, nos momentos depressivos, na dor da perda. Acalma-nos, Jesus, nesse momento de tempestade. Que possamos, com os teus ensinamentos e com o auxílio dos nossos bons irmãos espirituais, prosseguirmos na caminhada mais confiantes, envolvidos na certeza de como aprendemos com nosso querido Daniel nesta manhã, de que não estamos sozinhos e de que depois dessa tempestade ressurgirão, assim como o sol ressurge, os momentos mais felizes. Abençoa o nosso planeta, Jesus, e envolve também aqueles trabalhadores do bem
na tua luz misericordiosa, para que eles possam, Jesus, continuar o trabalho da implantação do teu reino de amor nos nossos corações. Nos despedimos com os corações envoltos em alegria, agradecidos pela oportunidade, agradecidos pelo dom da vida e pelo teu amor e paciência para conosco. Nos despedimos, Cristo amigo, te rogando que permaneças conosco, nos guiando, nos protegendo, nos direcionando no caminho do bem, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus.